Então, vamos falar um pouco de ovogênese, que seria importante aqui para a gente, para se preparar na prova. Então, a ovogênese ocorre nas gônadas femininas. As gônadas femininas serão os ovários, ok? Dentro do ovário encontramos várias células em várias fases de maduração. A mesma coisa que acontece na espermatogênese. Mas aqui tem uma particularidade, que cada célula tem uma característica própria dela para poder identificar ela. Então isso que vocês vão estudar. Então vão estudar várias células aqui. Uma delas é o folículo primordial, o folículo primário inicial unilaminar, folículo primário avançado ou multilaminar, o folículo secundário e o folículo terciário ou digráfio. Então, todas essas células vamos encontrar no ovário, né, que vai fazer parte do processo de maduração, que é chamado de ovogênese. Então, qual que é a particularidade dessa célula primária aqui, chamada folículo primordial? A mesma coisa, ela vai surgir da onde? Ela vai surgir da primeira célula, que vai ser chamada, nesse caso, ovogônia, ok? Então, a partir do ovogônia, a gente vai ter como resultado a primeira célula aqui, madura, chamada folículo primordial. Esse folículo primordial vai ter a característica que está formada pelo ovocito, e vai estar rodeado por uma capa, por uma camada de células chamadas células foliculares, e tem a característica de ser planas e são independentes de hormônios, ok? Então, para identificar o folículo primordial, eu vou ter que observar que está composto pelo ovocito e células planas foliculares. Continuando a maduração, temos o folículo primário inicial ou unilaminar. Esse folículo primário inicial unilaminar vai ter qual característica? Vai continuar formada pelo ovocito. Agora, nessa parte de maduração, vai aparecer uma nova capa. Uma nova capa aqui que vai rodear quem? O ovocito. Vai ser chamado de zona pelúcida. Essa zona pelúcida vai estar composta por glucoproteínas. Dentro desses grupos de glucoproteína, temos três importantes aqui, que vai ser o ZP1, ZP2 e ZP3. Para que vai servir essas glucoproteínas? Eles vão evitar a poliespérmia, a entrada de vários espermatozoides no momento da fecundação. Então, eles vão servir como repelente para não permitir a entrada de outros espermatozoides. Entrou uma, automaticamente ele fecha, né? Ocorre uma reação química que não permite a entrada de outros espermatozoides. Então, nessa etapa de folículo primário inicial unilaminar, vamos encontrar essa capa chamada zona pelúcida. O que vai acontecer com as células foliculares que anteriormente eram planas? Agora vão ter outra forma, vão ser cúbicas. Então, a característica nessa etapa, as células foliculares são cúbicas. Então, essa célula folículo primário inicial unilaminar vai estar formada pelo ovocito, pela zona pelúcida e células foliculares cúbicas. Continuando a maduração, vamos ter uma célula chamada folículo primário avançado ou multilaminar. O que acontece aqui? Nessa etapa atua uma hormônio chamada activina. Onde que vai atuar esse hormônio activina? Vai atuar aqui nessa camada de células foliculares, fazendo o quê? Que aumentem em números. Eles vão aumentar em números e vão se converter nessa célula aqui. Então, vamos ter aqui, primeiramente, o ovocito rodeado pela zona pelúcida, que sempre vai continuar, e uma célula chamada célula da granulosa. Essa célula da granulosa vai ter várias capas. A partir desse hormônio activina, desse hormônio activina vai aumentar a camada dela e automaticamente ela muda de nome. Agora vai ser chamado de célula da granulosa.
Depois, sempre eu falar de órgão, a gente fala de dois conceitos, estroma e a gente fala de parênquima. Essas células do estroma vão aqui rodear nossa célula granulosa e formar uma nova capa chamada teca folicular. Essa teca folicular tem duas capas, tem duas subdivisões, a teca interna e a teca externa. Nessa etapa é importante, por quê? Porque ocorre a produção do hormônio feminino chamado estrogênio. Como que ocorre essa produção? Então, a teca folicular, especificamente a teca interna, tem receptor para quem? Tem receptor para o hormônio luteinizante, o LH, né? Então, o LH vai se unir com a teca interna e vai produzir o que? Produz o hormônio andrógeno, chamada testosterona. Então, a testosterona vai ser um hormônio precursor do estrogênio. Ok, esse testosterona vai aonde? Na célula da granulosa. Aqui na célula da granulosa, especificamente a célula da granulosa vai ter receptor para quem? Para o outro hormônio da hipófise, chamada folículo estimulante. O que vai fazer esse folículo estimulante na célula da granulosa? Vai produzir uma proteína chamada aromatasa. Essa aromatasa vai ser utilizada para poder converter essa testosterona em estrógeno, que também é chamado de 17-beta-estradiol. Então essa etapa marca o início da puberdade também da mulher. Ok? Então, esse tipo de células vamos encontrar na puberdade e depois até a etapa da menopausa da mulher. Ok? Então, a menopausa é uma característica onde a mulher não produz mais hormônio. Por quê? Porque já terminou as células, né, que produz esse tipo de hormônio. Então, continuando a maduração, temos a seguinte célula chamada folículo secundário. Nessa etapa, como que vamos diferenciar qual que é a característica particular desse folículo secundário? Que dentro da célula da granulosa vão aparecer várias cavidades separadas. Nessa imagem aqui, dá para ver que tem 3 imagens, né, de cavidades tão separadas. Então, onde que aparece? Dentro da célula da granulosa. O resto segue igual: o ovocito, zona pelúcida, célula da granulosa, a teca interna e externa, só que dentro da granulosa aparecem várias cavidades. E vendo essas cavidades, eu posso identificar que essa célula está na etapa folículo secundário. Depois, na etapa final da maduração, podemos ver que o folículo que se converte em folículo terciário ou de Graff. Essa célula, qual que é a característica dela? Todas essas cavidades que estão separadas, eles vão se unir e formam uma única cavidade antral. E automaticamente a nossa célula da granulosa vão se reorientar, vão se posicionar formando novas capas. Nesse caso, rodeando aqui a zona pelúcida, vamos ter uma nova camada de célula da granulosa, só que agora vão formar uma nova capa chamada coroa radiada. Então vamos ter o ovocito, zona pelúcida e coroa radiada. Entre a coroa radiada e o resto da célula granulosa, que está em contato com as tecas, formam um acúmulo de célula da granulosa, formando uma nova capa chamada cúmulo ooforo ou ovoforo. Então o resto da célula granulosa vão estar em volta dessa cavidade e em volta da célula vão ter a teca interna e a teca externa. Para que ocorre essa formação dessa cavidade? Para poder empurrar o nosso ovocito na periferia, para poder no dia 14, com o estímulo do hormônio luteinizante, quebrar aqui quebrar essa parede e poder expulsar
né? É quando ela é liberado fora de toda essa estrutura, é chamado de ovulação. Então aqui vemos que no dia 14 do ciclo menstrual tem um aumento de estrogênio. Esse aumento de estrogênio vai inibir o folículo estimulante, aumentando o hormônio luteinizante. E esse hormônio luteinizante que vai provocar que se libere o ovocito fora do ovário, que vão ser captadas pelas fímbrias da tuba uterina.